Olá, eu sou Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal Super Moda. E esse é um vídeo da sequência ainda daquele mini curso sobre costura, tá? Esse é o último vídeo dessa sequência, que é focado em como regular os pontos, né? Como você configura a máquina nesse início, tá? Lembrando que esse mini curso, né? Ele é inicial para quem não conhece a máquina, né? E pode ser que até você que conheça a máquina utilize dessas dicas para poder configurar ela melhor, tá? Porque quem é costureira já sabe que um dos problemas é a regulagem da máquina. Não chega a ser um problema, tá? É um conhecimento muito importante que, se você não sabe, vira um problema. Por quê? Porque você vai ter várias formas, vários ambientes diferentes ou talvez dificuldades diferentes. Por exemplo, você vai ter tecidos diferentes, você vai precisar usar agulhas diferentes, você vai precisar utilizar recursos, pontos, utilizar um calcador, alguma outra ferramenta específica, né, para determinada peça. Então, a menos que você faça sempre a mesma coisa e com o mesmo material, você vai conseguir manter a mesma regulagem da máquina, tá? Então, é importante você entender que regular a máquina é algo comum e é uma preparação, é como se fosse o alongamento para o exercício, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou mostrar mais ou menos como regular a máquina e algumas dicas que pode facilitar nesse início, tá bom? Então, vamos para a máquina. Bom, eu tô aqui na máquina e a primeira coisa a fazer no caso, vamos imaginar que é a primeira vez que você vai usar a máquina, você precisa entender onde liga, esses passos iniciais, tá? Seguir as orientações, né, de como colocar a linha, bonitinho e tal. Colocar a bobina, beleza. Na linha de cima, que é aquela linha que eu já expliquei, que ela vem aqui, ela tá na cor branca, tá? E a bobina eu separei nesta cor aqui, que é um azul marinho, tá? Então, eu vou trocar as cores. O ideal, quando você vai costurar, é usar a mesma cor, tá? Só que quando você vai fazer a regulagem, pelo menos nesse início, é importante você visualizar qual parte ou qual linha tá dando problema, tá? Então, nesse caso, eu tenho a linha aqui no azul marinho, tá? Então, vou trocar aqui. Beleza, coloquei aqui a bobina de outra cor, tá? O segundo passo é você ter um retalhinho, tá? Eu tô usando um retalhinho na cor vermelha, ó, pra ficar bem visível, tá? E aí, tenha sempre uma quantidade de tecido que você pode utilizar para essas regulagens, que não seja o tecido específico da peça que você vai fazer, tá? Por exemplo, quando você vai regular a máquina para um tecido específico, vamos supor que você vai fazer uma saia com tricoline, e aí você precisa regular para tricoline. O ideal é você ter um retalhinho de tricoline, tá? Porque se você usar outro material, vai dar diferente a regulagem, tá? Então, conforme você vai fazendo essa regulagem, vai chegar um momento que você vai chegar numa regulagem, numa configuração neutra ali, né? Meio que uma geralzona ali, que você vai conseguir utilizar para a maioria dos tecidos, tá? É difícil chegar nessa regulagem, porque envolve muitos fatores, tá? Primeiro de tudo, quando estamos falando sobre regulagem de máquina, estamos falando sobre tensão de ponto. A tensão do ponto, ela é a força, né? Então, vamos supor não, na verdade, a linha aqui de cima, ela tem uma tensão, ela tem uma força ali,
e a linha da bobina tem outra força, tá? E aí, para costurar, para a máquina poder costurar, uma vai tentando puxar aqui, e sempre que uma puxa mais que a outra, quando elas não estão equilibradas como tem que ser, tem algum problema. Ou a linha da bobina sobe para a parte de cima, ou o inverso também acontece. Quando tem bastante tensão e não precisa de tanta tensão o tecido que você está fazendo, você percebe que fica áspero o ponto, tá? E o inverso, quando tá muito solto a costura, você consegue perceber que o ponto, ele não conclui da forma correta, tá? Ele fica solto e não consegue prender o tecido da forma que precisa, tá bom? Então, depois de tudo isso, desse entendimento todo, você precisa entender aonde tá cada coisa na sua máquina, tá? Então, depois que você entende onde tá, você vai saber o que você vai precisar para regular, tá? No caso desta máquina que eu estou usando aqui embaixo, ó, é muito difícil, tá? Normalmente, a gente sempre regula a tensão do ponto com a linha de cima, tá? A maioria dos problemas, a maior dificuldade dos pontos, a gente resolve na tensão da linha de cima, tá? É muito difícil a gente precisar usar aqui, na regulagem da bobina, tá? Por quê? Porque é muito específico, a menos que a bobina, a parte aqui da bobina esteja desregulada mesmo, ou já tenha vindo na sua máquina, aconteceu alguma coisa específica, mas é difícil. A gente, na maioria das vezes, consegue resolver tudo com a tensão desta linha, tá? No meu caso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vou tirar aqui do suporte. Ó, no meu caso, eu tenho esta aqui, que é a tensão do ponto, tá? Que eu preciso para regular essa linha de cima, tá? Fora isso, eu também tenho essa aqui, que na verdade é para regular a pressão que o calcador, né? Então, tipo assim, ó, quando eu solto aqui, ó, ele faz uma força sobre o tecido, ó, para segurar o tecido enquanto costura. Essa parte aqui eu posso regular aqui. Quando o tecido tem muito volume, precisa de uma pressão específica e tal. Tudo vai envolver você tá testando, né? Você vai estar treinando e vendo o que é preciso, tá? Essa é o básico ali da regulagem, mas se você quiser mexer em tamanho, em largura do ponto, também é possível mexer. Na minha máquina é nesta parte aqui, mas tem que ver na onde a sua é, provavelmente é visível, né? Porque esse tipo de informação fica bem fácil da gente entender, tá? Vamos testar a regulagem de como tá o meu ponto aqui, tá? Então, peguei um retalhinho de tecido aqui. Tá no ponto básico reto aqui. E eu vou costurar pra ver como que tá. Vamos lá. Ó. Esse aqui é o resultado da parte de cima, tá vendo? Ó, quando tá desregulado, o que que acontece? A linha de baixo, que por acaso é um azul marinho, deveria aparecer na parte de cima, ou aparecer na parte de baixo, tá vendo? Mas ambos estão equilibrados. Então, eu vou agora, no caso aqui, como tem uma numeração, na onde eu regulo aqui, fica mais fácil entender. Aqui tá no 4 de tensão, mas isso varia de cada máquina. Então, como tá no 4 aqui, eu vou soltar tudo pra gente ver como fica, tá? Vou deixar 0 tensão aqui. Vamos ver o que acontece.
vou pegar minha tesourinha aqui. Ó, eu soltei toda a tensão do ponto, tá? Então, aqui, ó, a costurinha de cima é equilibrada. Aqui, ó, você pode ver que aparentemente na parte de cima não deu tanto problema assim, mas olha como que ficou aqui, ó, sem tensão. O que que aconteceu, ó? Ela não dá firmeza, ó. Ela não costura o suficiente, tá? Então, eu vou tirar o excesso aqui. E aí, esse aqui é os extremos, tá? Normalmente, não acontece assim, tá? Quando você precisa regular a máquina ou algum probleminha, não é assim os extremos. Eu até parei, ó. Você pode ver que eu parei de costurar aqui, porque senão correria o risco dele quebrar uma agulha, tá? E ele passou a linha de cima para baixo, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? O extremo, que é o solto. Vamos ver o extremo de apertado, de muita tensão. No meu caso aqui tem 9. Vamos ver como fica. Ó, bom, esse aqui, ele é o extremo. Deixa eu só tirar o excesso dessa linha que passou pro outro lado. Ó. E como o excesso, ele normalmente, o que que acontece? Ele fica apertado demais, fica muito justo. E dependendo do tecido, ele danifica a peça, ele rasga a peça de tão forte que ele tá. Aqui, quando ele tá desregulado, aqui muito apertado, muita tensão, você percebe, você toca assim, é mais uma questão de toque. Aqui acho que não vai conseguir aparecer no vídeo, mas tem que aparecer áspero, tá? Você toca assim na costura e fica áspera, tá? E aí pode ser tanto na parte de cima, ó, quanto na parte de baixo. Acho que na parte aqui, ó, você consegue ver, ó, tá vendo? Que se eu faço com essa tensão aqui, uma peça, ela não vai demorar muito, ela não vai durar, por conta que olha como ela tá prendendo o tecido, ela tá danificando o tecido, tá? Então, aqui é uma questão de equilíbrio. Então, no meu caso aqui, essa máquina já estava regulada. Eu fiz os testes aqui com tensões diferentes, que são os extremos. Ela estava regulada aqui, eu soltei o extremo e eu apertei o extremo. Então, o que que vai acontecer? Primeira coisa, você vai sempre pegar o retalhinho do tecido que você precisa, você vai pegar a máquina do jeito que tá e costurar. Ah, essa regulagem ficou boa? Ficou boa, beleza. Não ficou boa, então o que que você vai fazer? Você vai variando a tensão. Então, quando você vai fazer a regulagem, ó, no caso aqui eu tenho duas cores de linha, tá? A linha de cima é a branca e a de baixo da bobina é a azul marinho, tá bom? Quando, por exemplo, quando a linha de cima tá aparecendo embaixo, ou melhor, vamos supor aqui, no caso das cores, né? Quando a linha azul marinho, ó, aparecer na parte de cima, você precisa apertar, ou melhor, aumentar a tensão. Quando a linha de baixo, ou melhor, quando a linha branca aparecer aqui na parte de baixo, você tem que diminuir a tensão, tá? Então, você vai ter que fazer este equilíbrio. Sempre que uma das linhas passar para o outro lado, significa que
uma das partes está mais que a outra. Então, se a linha de cima passar para baixo, significa que a pressão da bobina, a tensão da bobina, é a força da bobina, ela está sendo maior que a força da linha de cima. Então, quando o inverso acontecer, significa que se a linha da bobina aparecer em cima, a linha de cima está muito forte, você tem que diminuir. Quando a linha de cima aparecer embaixo, significa que é pouca tensão e você precisa aumentar a tensão. Você precisa entender que cada linha vai tentar puxar para o seu lado. A bobina vai tentar puxar a linha de cima para o lado dela e a linha de cima vai tentar puxar a da bobina para o lado dela. Então, você vai ter que equilibrar para as duas ficarem na força que fica no meio, tá? E não que uma vai cedendo pro lado da outra, tá? Nesse início, esse é uma informação muito importante, é o que você precisa aprender. Agora você tem que treinar para essa informação absorver, né, para você entender de forma simples, porque no início é muito complexo. Por isso das duas cores, porque quando você, conforme vai passando o tempo, você vai de olhar como tá a costura, você vai saber o que tem que fazer. Agora, nesse início, se você não sabe, que é o que acontece, você com as linhas nas cores diferentes, você vai conseguir visualizar melhor qual que é o problema, se você tem que apertar ou se você tem que soltar, tá bom? E esse é o primeiro passo, depois tem outras informações que você vai ter que aprender, mas nesse início, para não atrapalhar os seus estudos, não atrapalhar os seus treinos na costura, é isso que você precisa saber. Espero que você tenha gostado e eu te vejo então no próximo vídeo. Beijos!